Você já passou por uma situação em que parecia não haver saída, mas Deus trouxe provisão da forma inesperada? Esta lição vai transformar sua vida sobre o cuidado divino. Em tempos de crise financeira, desemprego ou escassez, será que podemos confiar nas promessas de Deus? Descubra como a palavra dá segurança. Hoje vamos ver como Deus é fiel em suprir nossas necessidades, como podemos confiar nele e o que isso significa para a nossa vida espiritual. O texto áureo: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Mateus 6, 25. Muitas vezes, a ansiedade e as preocupações do dia a dia nos afastam de uma vida de confiança em Deus. Quando colocamos nosso foco apenas nas necessidades materiais, esquecemos que Ele é o provedor supremo. Essa atitude não só rouba nossa paz, mas também pode revelar falta de fé em suas promessas. Jesus nos alerta para não permitirmos que o medo ou a incredulidade domine nossos corações. Por isso, pode nos desviar do propósito de viver para o reino de Deus. A verdade prática: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Reflita sobre áreas da sua vida em que você tem lutado contra a ansiedade ou a dúvida. Pergunte-se: tenho confiado plenamente em Deus para suprir minhas necessidades? Lembre-se de que o mesmo Deus que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu está cuidando de você. Entregue suas preocupações ao Senhor em oração e viva com a certeza de que Ele é fiel para suprir as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Hoje, escolha descansar em sua provisão. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 25, ao versículo 31. Jesus nos ensina que a ansiedade não acrescenta nada às nossas vidas e demonstra falta de confiança em Deus. Quando nos preocupamos excessivamente com o que comer, beber ou vestir, estamos revelando uma fé enfraquecida e tirando nosso foco do reino de Deus. Essa inquietação pode levar à desobediência e a colocar as coisas materiais acima do cuidado de Deus. Não permita que as preocupações deste mundo abafem sua fé e sua comunhão com Deus. Uma aplicação pessoal: reflita sobre as vezes em que você foi dominado pela preocupação. Pergunte-se: estou confiando no cuidado de Deus ou deixando o medo guiar minhas decisões? Hoje, decida olhar para o exemplo dado por Jesus, as aves e os lírios. Lembre-se que você tem muito mais valor para Deus do que toda a criação. Coloque sua confiança nele, entregue suas inquietações em oração e busque viver com a certeza de que Deus é fiel para prover tudo o que você precisa. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. O segundo objetivo: enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E o terceiro objetivo: explicar a provisão divina no âmbito espiritual. A introdução: nesta lição, estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus, capítulo 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nesta lição, estudaremos acerca das instruções como promessa que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações. Ponto 1. A provisão das necessidades básicas. Subtópico 1. Não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, capítulo 6, no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupadas com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso, nosso Senhor afirmou: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo,
pelo que haver de vestir. Mateus 6, 25. Uma advertência. A ansiedade pode se tornar um obstáculo à nossa confiança em Deus. Quando deixamos que as preocupações consumam nossa mente, estamos ignorando a verdade que Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Não permita que o medo tome o lugar da fé. Lembre-se de que o mesmo Deus que cuida da criação também cuida de você. Uma aplicação pessoal: reflita sobre suas atitudes diante das dificuldades. Você tem confiado em Deus para prover vossas necessidades básicas ou tem se preocupado excessivamente? Entregue suas inquietações ao Senhor em oração e confie em sua fidelidade. Decida hoje viver com gratidão e fé, sabendo que Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Subtópico 2. Provisão do alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referências às aves do céu e não semeiam, nem cegam, nem faz estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que, se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos a certeza de que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem o alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominado pela ansiedade. 1 Pedro 5, 7. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível, a forma como lidamos com nossos mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Uma advertência: a preocupação excessiva com as necessidades básicas pode fazer com que percamos de vista a provisão diária de Deus e confiança em seu cuidado. Permitir que a ansiedade tome o lugar da fé nos afasta da paz que Ele nos oferece. Não busque apenas resolver os problemas com as suas próprias forças. Confie no cuidado fiel de Deus, que é suficiente. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como você tem lidado com as suas necessidades. Você tem confiado em Deus como provedor diário ou permitido que a ansiedade o domine? Lembre-se de que o mesmo Deus que cuida das aves também cuida de você. Entregue suas preocupações a Ele e aprenda a viver com a certeza de que o Senhor é fiel para suprir não apenas o que você precisa fisicamente, mas também espiritualmente. Subtópico 3. Provisão da vestimenta. Da mesma forma, os versículos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios do campo, que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito pessoal com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito desta necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade, tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo. Deus sabe que necessitamos deles e por isso devemos fazer a nossa parte. 2 Tessalonicenses 3, versículo 10 e 11. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade domine os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Uma advertência: a ansiedade em relação às necessidades básicas pode gerar inquietação e falta de fé no cuidado de Deus. Quando deixamos que o medo nos domine, corremos o risco de ignorar a provisão divina e de nos tornar escravos das preocupações. Não permita que as inquietações afastem seu coração da paz que vem de confiar no Senhor. Uma aplicação pessoal: pense sobre como você tem lidado com suas necessidades diárias, como o alimento e as roupas. Você tem confiado na provisão divina ou permitido que a ansiedade dite suas ações? Lembre-se de que Deus é um Pai amoroso que sabe do que você precisa. Confie nele enquanto faz sua parte, sem permitir que as preocupações roubem sua paz e a fé. Descanse na certeza de que Deus cuida de você em todos os detalhes. Ponto 2. A provisão das necessidades emocionais. Subtópico 1. Somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. 1 Tessalonicenses 5:23. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim, sendo
O que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto de alegria. Marcos 14:34. Salmo 36:4. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. 1 Tessalonicenses 5:23. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Uma advertência: descuidar da saúde emocional pode trazer consequências graves para o corpo, para o relacionamento e principalmente para o seu relacionamento com Deus. A negligência com a alma pode gerar frustração, isolamento e afastamento espiritual. Não ignore os sinais do cansaço emocionais e desânimo. Busque no Senhor a restauração para a sua alma. Uma aplicação pessoal: como você tem cuidado de sua alma? Reserve tempo para meditar na palavra de Deus e busque a comunhão com Ele para renovar suas emoções. Lembre-se de que Deus não apenas cuida de suas necessidades físicas, mas também quer suprir suas carências emocionais. Confie nele para trazer alegria, paz e equilíbrio à sua vida, permitindo que o cuidado com a sua alma impacte positivamente suas ações e relacionamento. Subtópico 2. A ansiedade no mundo. A palavra de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietações das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. De acordo com os dados da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como os outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ele afeta cerca de 18 milhões de pessoas, conforme os dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Mateus 6:34. Uma advertência: a ansiedade tem sido um dos maiores desafios da nossa era, comprometendo a saúde emocional, física e espiritual de milhões de pessoas. Se não cuidarmos, podemos nos tornar reféns de preocupações excessivas, distante da paz que Cristo nos oferece. Esteja atento para não cair na armadilha de buscar soluções fora de Deus, pois só Ele pode trazer verdadeira serenidade ao coração. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como você tem lidado com suas preocupações. Você tem colocado com sua confiança em Deus ou permitindo que as inquietações dominem sua mente e coração? Jesus nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. 1 Pedro 5:7. Busque a paz que excede todo entendimento, entregando suas decisões e preocupações ao Senhor. Confie que Ele é fiel para cuidar de cada detalhe de sua vida, aliviando o peso que você carrega. Subtópico 3. A solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que Ele não possa curar, mesmo as emocionais. Mateus 12:15. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos. Filipenses 4, versículo 8 ou 9. A guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação. Filipenses 4, versículo 6 ou 7. E lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. 1 Pedro 5, versículo 6 ou 7. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Salmo 55, versículo 22. Uma advertência: a ansiedade pode nos afastar da comunhão com Deus, desviando nossos pensamentos e sua soberania. Se não buscamos refúgio em Cristo, podemos ser dominados por preocupações e inquietações que enfraquecem nossa fé. Não negligencie os sinais de ansiedade e não tente carregá-la sozinho. Lembre-se de que o Senhor estará pronto para ajudá-lo em todas as áreas da sua vida. Uma aplicação pessoal: examine sua vida hoje. Há áreas em que você ainda não entregou sua ansiedade a Deus. Confie que Ele é poderoso para cuidar de cada uma de suas preocupações. Busque alimentar sua mente com pensamentos edificantes e confiante na paz de Cristo para guardar o seu coração. Pegue-se à promessa de que, ao lançar sua ansiedade sobre Ele, encontrará alívio e descanso para a alma. Salmo 55, versículo 22.
Mateus 11, 28. Ponto 3. A provisão das necessidades espirituais. 1. A necessidade de salvação. O ser humano também é espírito. Temos necessidades espirituais, a maior delas é a salvação. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade, que carece de salvação. Tudo o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. João 3, versículo 16 e 18. Uma advertência desse subtópico é não negligenciar a maior necessidade da vida, a salvação em Cristo Jesus. Muitos buscam preencher seu vazio espiritual com prazeres passageiros, bens materiais ou até religiosidade sem compromisso com Deus. A única solução para o pecado é a redenção proporcionada por Jesus na cruz. Ignorar essa verdade resulta na separação eterna de Deus. Uma aplicação pessoal: reflita sobre sua caminhada com Deus. Você já reconheceu sua necessidade de salvação e entregou sua vida a Cristo? Se não, hoje é o momento ideal para fazê-lo. Aceite o sacrifício de Jesus e viva na plenitude da vida espiritual que Ele oferece. Se já o fez, compartilhe essa boa notícia com alguém que ainda não experimentou essa transformação. Lembre-se, a provisão de Deus para nossas necessidades espirituais é completa e suficiente. Subtópico 2. Necessidade da presença de direção de Deus. Outra necessidade espiritual que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. Cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Precisamos também da direção divina em nossa jornada, por isso não podemos fazer nada sem a direção divina. O Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e por isso nos guia em tudo. Ele preenche essa necessidade espiritual. Uma advertência desse subtópico é: não se aventure a viver sua vida sem buscar a presença e a direção de Deus. Tomar decisões sem consultar o Senhor pode levar a caminhos de sofrimento e frustração. O Espírito Santo foi dado para nos guiar em toda a verdade e trazer clareza em meio às incertezas. Ignorar essa direção é agir pela própria força, afastando-se do plano perfeito de Deus. Uma aplicação pessoal: avalie sua rotina sobre avalie sua rotina. Você tem buscado a presença de Deus diariamente e consultado sua direção antes de tomar decisões importantes? Lembre-se, se ainda não, comece hoje a dedicar tempo à oração e à leitura da palavra. Permita que o Espírito Santo guie suas escolhas e encha sua vida com a paz e a sabedoria que vem de Deus. Confie que Ele está ao seu lado para iluminar o caminho em qualquer circunstância. Subtópico 3. Subtópico 3. Necessitados do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo é indispensável, mas ainda mais fundamental é a presença do próprio Espírito em nós. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 11. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, em Atos 10, 38. Pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, a justiça e do juízo. João 16, 8. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. Atos 1, 8. Sem a ação poderosa do Espírito Santo, sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo promover nossa necessidade espiritual. Uma advertência desse subtópico é: não subestime a necessidade da presença constante do Espírito Santo em sua vida. Sem ele, nossas ações tornam-se vazias e nossos esforços ineficazes. A ausência do Espírito pode nos levar a viver uma vida cristã de aparência, sem poder e sem propósito. Lembre-se de que sem ele é impossível cumprir a vontade de Deus e avançar no trabalho do reino. Uma aplicação pessoal: reflita. Você tem buscado a plenitude do Espírito Santo em sua vida? Dedique tempo para orar, pedindo sua presença renovadora e sua direção. Permita que Ele conversa seu coração, capacite suas ações e interceda por você em suas fraquezas. Confie que com o Espírito Santo você será habilitado
a viver de maneira eficaz e frutífera no serviço de Deus. Uma conclusão: o nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixamos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e meditar na presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Você que ficou até aqui, Deus nos abençoe grandemente. Você que aprendeu sobre a promessa da provisão de Deus, te convido a compartilhar com outras pessoas esta lição. Deixe seu like, comente. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Junte-se a nós a esse crescimento espiritual. Deus os abençoe grandemente.